Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje estamos neste segundo dia do Tríduo Pascal, Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Pascal. Com toda a igreja, hoje nós celebramos a memória da paixão e morte de Jesus. Não é um dia para a tristeza, não. Porque Jesus, por sua paixão e morte, conquistou para nós a salvação. É um dia de recolhimento, é um dia de oração, é um dia para nós olharmos para aquele que redimiu a humanidade, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nós fomos todos, cristãos e cristãs, mergulhados no mistério da paixão, morte e gloriosa ressurreição, o mistério pascal de Cristo, por meio do batismo. Não é à toa que na vigília pascal a igreja nos convida a renovar a nossa profissão de fé, a renovar o nosso compromisso batismal. Porque sim, por meio do batismo, nós fomos mergulhados, nós fomos misteriosamente inseridos na graça redentora de Cristo. Nos tornamos participantes do mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Por isso, pela graça do batismo, nós recebemos o dom de uma vida nova. Sim, por sua paixão e morte de cruz, Cristo deu a todo homem, a toda mulher, a todo aquele que nele crê, o dom de uma vida nova, para viver não mais como escravo do pecado, para viver não mais como escravo do mal, mas para viver a alegria do discipulado de Cristo, proclamar com a sua vida o senhorio de Jesus, ter a sua vida orientada para a glória de Deus, ter a sua vida orientada para o compromisso de fazer acontecer no mundo em que vivemos o reino de Deus, o reino de justiça, reino de paz, reino de amor, reino de solidariedade. Pelo batismo nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. Pelo batismo, nós fomos inseridos na vida da igreja, o corpo místico de Cristo. Fomos acolhidos na comunidade cristã, na comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, para que nessa comunhão fraterna possamos realmente contribuir com a transformação do mundo em que vivemos pela força do Espírito, pela força da graça de Deus, o dom da vida nova que recebemos pela Páscoa de Jesus. Sim, irmãos e irmãs, o batismo nos conferiu a identidade e também a missão de testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do Salvador Jesus. De modo que, de fato, através das nossas ações, das nossas escolhas, façamos brilhar no mundo em que vivemos, brilhar a luz do Salvador que é Jesus. Porém, todas essas maravilhas que Jesus nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição, todas essas maravilhas, nós a vivenciamos, sim, pela graça de Deus, mas também na condição de pessoas humanas
frágeis, limitadas, vulneráveis ao mistério da dor, do sofrimento, vulneráveis à realidade também da enfermidade. Essa é a nossa condição, meus irmãos. E eu penso que essa pandemia do novo coronavírus é uma oportunidade para refletirmos sobre essa realidade, da nossa condição humana, de pessoas portadoras de não poucas fragilidades, pessoas vulneráveis aos sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, psicológicos, sofrimentos morais, sofrimentos espirituais. Essa é a nossa condição. Porém, sem perder de vista essa realidade da nossa fé, mesmo com essa condição de pessoas frágeis, vulneráveis a tantas sortes de sofrimento, nós somos testemunhas de Cristo. O batismo nos tornou participantes da vitória de Cristo sobre a morte, o pecado, a vitória de Cristo sobre todo o mal, porém, nessa condição frágil. Também, o mistério do sofrimento nos atinge. É preciso ter essa clareza, mesmo como discípulos e discípulas de Jesus, pessoas que procuram viver no seu dia a dia o compromisso batismal, nós não estamos imunes de ser tocados pelo mistério da dor, do sofrimento, da enfermidade. O mistério dessa nossa condição de pessoas frágeis, vulneráveis a todo tipo de mal. Durante a caminhada quaresmal que nós realizamos com toda a igreja nesse ano de 2020, nós tivemos como evangelho do 5º domingo da quaresma, o evangelho de São João capítulo 11. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Até porque também eu irei trazer outras passagens, outros textos bíblicos para a nossa meditação neste momento. O evangelho, portanto, de João capítulo 11, onde o evangelista, o quarto evangelista, o evangelista São João, narra a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus Cristo. João, capítulo 11, versículo 1. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa convicção de fé. Como discípulos e discípulas de Jesus, homens e mulheres comprometidos com a graça que recebemos no batismo, essa é a nossa convicção de fé. Nossos sofrimentos, nossas enfermidades, aquilo que para nós é um absurdo, tudo isso de Jesus tem por finalidade a glória de Deus. Tem por finalidade a nossa participação no mistério da glória de Deus. Por ela
será glorificado o Filho do Homem. Jesus sofreu a paixão, sofreu a morte e no terceiro dia ressuscitou. Ele vive para sempre, ele vive manifestando no mundo a glória de Deus, a glória de Deus. Por isso, mesmo tendo presente esta condição humana, que somos todos vulneráveis à dor, ao sofrimento, às enfermidades, é preciso hoje, diante do mistério da morte de Jesus, proclamar: a minha enfermidade, a minha dor, o meu sofrimento é para a glória de Deus. Tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Nós todos, em nossa condição frágil, em nossa fragilidade, quando a dor física, ou a dor moral, ou a dor psicológica, a dor emocional, a dor afetiva, quando a dor nos consome, é preciso, irmãos e irmãs, aderir a Jesus Cristo. É preciso assumir nosso compromisso de fé em Jesus, nosso único Senhor e Salvador, porque por meio de sua paixão, por meio de seu sofrimento, por meio de sua morte de cruz, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa enfermidade, tudo isso é impregnado da glória de Deus. Sofrer sim, porque somos vulneráveis, porque somos frágeis. Sofrer sem deixar de crer. Sofrer sem deixar de esperar. Sofrer sem deixar de amar. Aqui está o segredo do compromisso batismal. Aqui está o segredo do testemunho da fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Sofrer sem deixar de crer. Sofrer sem deixar de esperar. Sofrer sem deixar de amar a Deus, sem deixar de amar ao próximo. O tema da reflexão que eu estou propondo nesta manhã, de sexta-feira da Paixão do Senhor, é exatamente este. Nossas enfermidades também são para a glória de Deus. Nossas enfermidades também são para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Porém, é preciso uma adesão pessoal. Todos nós sabemos o quanto é terrível suportar a dor, suportar o sofrimento. Mas eu tenho que dizer da mesma forma que todos nós somos vulneráveis a tudo isso. Todos nós. Ninguém pode escapar ao mistério da dor, ao mistério do sofrimento. Ninguém pode escapar à realidade da enfermidade. Por isso é preciso uma adesão pessoal. E aqui entra o testemunho de tantos discípulos e discípulas de Jesus, o testemunho de tantos homens e mulheres de Deus, de tantos santos e santas de Deus. Eu trago aqui o testemunho do apóstolo São Paulo. Na sua carta aos Colossenses,
no capítulo 1, o próprio apóstolo São Paulo, ele apresenta esta adesão pessoal. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Bem, o próprio São Paulo diz, Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Paulo também, como discípulo de Jesus, como testemunha do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, como um pregador do Evangelho, da Boa Nova da salvação, Paulo também sofreu. Foi perseguido, por muitas vezes incompreendido, não aceito, mas ele, por ser um homem de fé, por ser testemunha de Jesus, ele aproveita, ele tira proveito da situação de sofrimento para aderir ao mistério da paixão de nosso Senhor. Por isso, repito, Colossenses 1, 24, agora me alegro nos sofrimentos, suportados por vós, porque ele pregava a palavra de Deus e por muitas vezes sofria retaliações, sofria perseguições, por conta do próprio serviço, do serviço ao reino de Deus. Mas ele diz ainda, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, ou seja, completo na minha existência. Eu completo o que falta às tribulações de Cristo. O que falta às tribulações de Cristo? Falta a minha adesão. Falta a sua adesão. Onde nós, na oportunidade de estarmos vivendo uma dor, um sofrimento, uma realidade que nós não compreendemos, sofrimentos causados por situações familiares, sofrimentos causados por situações comunitárias, sociais. E agora esse sofrimento de uma pandemia que atinge praticamente toda a humanidade, um sofrimento que, podemos dizer, eu não causei, você não causou. Estamos todos tentando, inclusive com as orientações das autoridades sanitárias, estamos todos tentando não ficar expostos a esse novo coronavírus. Mas, se a dor nos consome, se por um acaso somos atingidos por sofrimentos que nós não fomos nem mesmo responsáveis por ele, nós temos a oportunidade de dizer, como o apóstolo São Paulo, eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, por seu corpo que é a igreja. Ao sofrer, meu irmão, minha irmã, ao padecer algum sofrimento, do ponto de vista espiritual, aproxime-se da cruz de Cristo. Não sofra por sofrer simplesmente. Aqui não é uma questão de gosto pelo sofrimento. Não. É uma questão de testemunhar a fé no sofrimento. Sofrer sem deixar de crer. Sofrer sem deixar de esperar. Sofrer sem deixar de amar Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Justamente por quê? Porque só Jesus, o Filho de Deus Salvador, garante que o nosso sofrimento é para a glória de Deus. Só Jesus, que ressuscitou no terceiro dia, só Ele garante que
a nossa enfermidade tem por finalidade a glória de Deus. Só Ele é esta garantia. O segredo de lidar com o sofrimento, o segredo de experimentar a manifestação da glória de Deus, no sofrimento, na dor que nos consome, está na fé em Cristo Jesus. Também São Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1 da carta aos Coríntios, a partir do versículo 18, ele apresenta uma linda profissão de fé. Ele diz, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. O discurso que nós estamos fazendo, a reflexão que nós estamos fazendo, é loucura para aqueles que se perdem. Mas para os que foram salvos, para aqueles que foram mergulhados no mistério pascal de Cristo, pelo sacramento do batismo, para nós, a linguagem da cruz é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. É a pregação da cruz. É a linguagem do crucificado. Força de Deus, sabedoria de Deus. Por isso, na dor, no sofrimento, na suportação de uma enfermidade, crer, esperar, amar nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos impregnados da sabedoria de Deus. Seremos impregnados da força de Deus. Mesmo que esta dor, que esta enfermidade nos leve à experiência da morte física, a nossa morte, porque cremos, porque esperamos, porque amamos Jesus, a nossa morte se torna Páscoa, Páscoa, passagem para a glória de Deus, passagem para a vida eterna em Deus. Nesse tempo de pandemia, diante do mistério do sofrimento humano, mas não só por causa do tempo da pandemia, mas porque também existem outras sortes, existem outras situações, outros tipos de sofrimento, de dor. Eu gostaria de apresentar para muitos irmãos e irmãs um documento do nosso saudoso, nosso querido Santo Padre, o Papa São João Paulo II. São João Paulo II, em 1984, publicou uma carta apostólica que é intitulada Salvifici Doloris, Salvifici Doloris, ou seja, o sentido cristão do sofrimento humano. O sentido cristão do sofrimento humano. Salvifici Doloris, de 1984. Um documento precioso para lermos também nesses tempos
que estamos enfrentando como humanidade. Eu vou citar alguns trechos. Por exemplo, no número 19 de Salvifici Dolores, São João Paulo II afirma: realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Olha aqui que coisa preciosa, meu irmão. Olha aqui que coisa preciosa, minha irmã. Vou repetir. É o número 19 de Salvifici Dolores. Realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Ele impregnou de graça redentora o sofrimento humano. Por isso, todos os homens, com o seu sofrimento, se podem tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo. Sofrer sem deixar de crer, sofrer sem deixar de esperar, sofrer sem deixar de amar Cristo Jesus. Assim o nosso sofrimento terá sentido. Não será um absurdo. Sobretudo quando, por vezes, nos julgamos vítimas do sofrimento, meramente vítimas. Eu não fiz por onde sofrer. Eu não fiz por onde estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Sofrer sem deixar de crer. Sofrer sem deixar de esperar, sofrer sem deixar de amar, porque o nosso sofrimento, pelo sofrimento de Jesus Cristo, foi elevado ao nível de redenção. Todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os idosos, todos, com o seu sofrimento, se podem tornar participantes também do sofrimento redentor de Cristo. Voltando à palavra de Deus, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, podemos começar no versículo 7, sem problema. 2 Coríntios 4, versículo 7, São Paulo afirma: porém, temos este tesouro em vasos de barro. Somos templos vivos do Espírito Santo, pela graça do batismo. Recebemos a identidade e a missão de testemunhas de Jesus. Nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, da comunidade cristã. Temos este tesouro, diz São Paulo, em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Ao versículo 10 agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Olha que bonito. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Sim, irmãos e irmãs, pela graça de Cristo Redentor, o nosso sofrimento, a nossa enfermidade,
as nossas dores têm sentido. Tem sentido. Tem por finalidade a glória de Deus na medida em que nós sofremos com Cristo. Na medida em que nós trazemos essa profissão de fé. A profissão de fé de que nós também participamos do mistério da paixão e morte de Jesus, nos tornando também participantes do mistério de sua gloriosa ressurreição. Mais um texto bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vou pegar desde o versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz também o apóstolo São Paulo: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui Paulo está fazendo uma reflexão maravilhosa sobre o mistério do nosso batismo, o batismo cristão, através do qual nós recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. Por isso ele diz, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes ainda no medo, no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito, versículo 16. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele. Olha aqui o que diz São Paulo. E se filhos, também herdeiros, é o versículo 17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora entra o versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente, não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. É claro, irmãos e irmãs, que pela graça do batismo, nós já nos tornamos concidadãos dos santos. Pelo batismo, a nossa vida já está orientada para a glória de Deus, na medida em que no dia a dia procuramos viver o testemunho da fé, o compromisso com o reino de Deus, na medida em que no dia a dia procuramos ser coerentes com a vocação cristã, a vocação batismal. A nossa vida vai se encaminhando para a glória de Deus, nós vamos tomando posse desta vida eterna que Cristo conquistou para nós por sua Páscoa de morte e ressurreição. Porém, Paulo nos deixa claro, é preciso sofrer com Cristo, para que também com Ele sejamos glorificados. Assim nós seremos herdeiros de Deus. Assim nós seremos co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, tendo um olhar de fé, tendo um olhar de esperança para a vida eterna de Deus, que nós já participamos, desde já, Paulo afirma, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. É por isso que nós gostamos de dizer, de repetir aquilo que diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib: meu filho, minha filha, aguenta firme, aguenta firme. Mas aguentar firme, não simplesmente por sua força de vontade. Se agarre à graça de Deus. Sim, se agarre
a graça de Deus. Para que, de fato, olhando para a nossa eternidade em Deus, a nossa participação à glória de Deus, tenhamos essa certeza. Para mim, os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória que há de se manifestar na vida futura. Meus irmãos e minhas irmãs, de modo especial durante a caminhada quaresmal deste ano de 2020, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, nos deu a oportunidade de ter a campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade e vida, dom e compromisso. Então, durante a quaresma deste ano de 2020, procuramos na igreja aqui no Brasil refletir esse tema da campanha da fraternidade. Fraternidade, vida, dom e compromisso. E o lema da campanha da fraternidade desse ano de 2020, ele foi extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28, que é a parábola do bom samaritano. Desculpa, é Lucas 10, a partir do versículo 25. Porque um doutor da lei se levanta, pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para possuir a vida eterna. E Jesus, portanto, responde, falando sobre o mandamento do amor, amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento e a teu próximo como a ti mesmo. Isso foi a resposta dada. Porém, aquele doutor da lei, querendo justificar-se, é o versículo 29, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, portanto, conta a parábola do bom samaritano, que nós já conhecemos. A parábola do bom samaritano. É preciso ter presente, irmãos e irmãs, que Jesus é o bom samaritano da humanidade. Deus enviou o seu Filho ao único para que o mundo seja salvo por ele. Jesus não veio para condenar o mundo. Não. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo seja salvo por ele. Esta salvação que nós estamos meditando, esta salvação que nós estamos celebrando neste tríduo pascal, que começou ontem, esta salvação, ela nos foi dada gratuitamente por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Senhor, gratuitamente. Basta crer, basta crer, basta esperar, basta amar Cristo Jesus, o bom samaritano da humanidade, justamente porque ele serviu a humanidade por sua Páscoa de morte e ressurreição, ele serviu a humanidade com os dons da salvação. Então, inspirada no Evangelho do Bom Samaritano, a campanha da fraternidade deste ano de 2020 tem como lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Faço questão de colocar em evidência essa campanha da fraternidade de 2020, por quê? Justamente porque também São João Paulo II, nesse documento que eu já apresentei aqui,
na sua carta apostólica Salvifici Doloris, a carta apostólica sobre o sentido cristão do sofrimento humano, São João Paulo II dedica todo o capítulo 7 desse documento à parábola do bom samaritano. Todo o capítulo 7. Por isso, vale a pena, se você tiver a oportunidade, adquirir esse documento deste santo, São João Paulo II. Todo o capítulo 7 é dedicado à meditação sobre o bom samaritano. Eu vou destacar somente aqui um trecho do número 28. Número 28 de Salvifici Doloris. Diz São João Paulo II: o bom samaritano da parábola de Cristo não se limita, todavia, à simples comoção e compaixão. Ele viu, sentiu compaixão, mas ele cuidou dele. Diz João Paulo II, esse bom samaritano não se limitou apenas à simples comoção e compaixão. Comoção e compaixão transformam-se para ele num estímulo para as ações que tendem a prestar ajuda ao homem ferido. Ele viu, ele sentiu compaixão, o bom samaritano, mas ele agiu, ele prestou ajuda. Bom samaritano, diz João Paulo II, é afinal todo aquele que presta ajuda no sofrimento, seja qual for a espécie de sofrimento. Ele presta ajuda. Uma ajuda quanto possível eficaz. Nela, ou seja, nesta ajuda, o bom samaritano põe todo o seu coração, sem poupar nada, nem sequer os meios materiais. Porque o bom samaritano ajudou, levou para uma hospedaria, pediu que curassem as feridas daquele homem que foi ferido pelos bandidos, por assaltantes, que foi machucado. Ele pediu que cuidasse, ele pediu que tratasse as feridas. E disse: olha, eu vou ter que viajar, quando eu voltar, se houver um gasto a mais, eu vou pagar. Então também ele não poupou nem sequer os meios materiais para ajudar, para socorrer. Diz João Paulo II, pode-se dizer mesmo que o bom samaritano se dá a si próprio. Ele dá o seu próprio eu ao outro, ao irmão, porque enfermo, porque necessitado, porque ferido, porque prostrado na dor. O homem não pode encontrar a sua própria plenitude, a não ser no dom sincero de si mesmo. O bom samaritano é o homem capaz de um tal dom de si mesmo. Para que as nossas enfermidades tenham por finalidade a glória de Deus, para que se resplandeça a glória do Cristo ressuscitado, também em nossas dores, em nossas angústias, naquilo que humanamente não tem sentido, é preciso também, irmãos e irmãs, ter a coragem de imitar Cristo bom samaritano, fazendo de nós mesmos um dom para o bem dos nossos irmãos e irmãs. É possível sofrer. Repito, é possível sofrer e no sofrimento, apesar do sofrimento, amar, ajudar, socorrer os mais necessitados. Estou chegando ao final da minha reflexão.
Aproveite essa oportunidade agora, meu irmão, minha irmã, para que você possa rever, nesta sexta-feira da paixão, as suas escolhas, as suas decisões, assim como também eu sou provocado pela palavra de Deus a rever as minhas escolhas, as minhas opções. Quando eu sofro, quando eu passo por tribulações, quando eu sou consumido pela dor, pela enfermidade, eu simplesmente sofro tudo isso como vítima, no meu egoísmo, no meu individualismo, ou procuro sofrer sem deixar de crer, ou procuro sofrer sem deixar de esperar, ou procuro sofrer sem deixar de amar Cristo Jesus, amando o próximo, procurando, num esforço às vezes quase além da humanidade, além do humano, num esforço super humano, procurando também ajudar quem precisa, quem passa necessidades, quem está sendo consumido pela dor, pelo sofrimento. E para concluir, eu gostaria de trazer também uma palavra do nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 19 de março, por ocasião da solenidade de São José, do ano de 2018, dia 19 de março de 2018, o Santo Padre, o Papa Francisco, publicou uma exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual. A editora Canção Nova também, ela publicou esse documento do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, Gaudete et Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. No capítulo desse documento, no capítulo 3º, Papa Francisco faz uma reflexão sobre a realização da vocação à santidade à luz do sermão das bem-aventuranças. Então, Papa Francisco pega o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, onde Jesus faz o sermão da montanha, iniciando o sermão da montanha com o sermão das bem-aventuranças. E ele vai pegando cada bem-aventurança para falar, para refletir sobre a nossa vocação à santidade. E lá no número 75, ele reflete sobre a bem-aventurança daqueles que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Me permitam, irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, me permitam ler esse número 75 e o número 76 de Gaudete et Exultate. O mundo propõe-nos o contrário. O mundo nos propõe o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento, e nos diz que isso é que torna boa a vida. O mundano ignora. A pessoa mundana olha para o lado quando há problemas de doença, ou aflição na família, ou ao seu redor. O mundo não quer chorar. Prefere ignorar as situações dolorosas. O mundo prefere cobrir as situações dolorosas. O mundo prefere esconder essas situações. Gastam-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca pode faltar a cruz.
número 76. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, essa pessoa é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a consolação do mundo. Essa pessoa que viu, que sentiu compaixão e que cuidou dele, essa pessoa que procura no seu dia a dia seguir os passos do bom samaritano que é Jesus, essa pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a consolação do mundo, diz o Papa Francisco. Assim, pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio e deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição. A vida tem sentido compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne. Olha aqui a solidariedade. Ela não teme aproximar-se até tocar a sua ferida. Compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Como fez o bom pastor, o bom samaritano que é Jesus, o bom samaritano da humanidade. Assim, é possível acolher aquela exortação do apóstolo São Paulo: chorai com os que choram. E termina, portanto, o Papa Francisco com essa frase que é preciosa: saber chorar com os outros, isto é santidade. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Por isso eu louvo a Deus que, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos levou nesse tempo quaresmal a meditar sobre o bom samaritano. Irmãos e irmãs, celebremos, portanto, esta sexta-feira da paixão do Senhor, tendo clareza de que nós não somos imunes às dores, aos sofrimentos, às enfermidades, mas com Cristo, com fé em Jesus, nosso único Senhor e Salvador, as nossas enfermidades são também para a glória de Deus. Na medida em que também pela graça de Deus, procuramos sofrer crendo, esperando, amando Jesus, amando os irmãos, sobretudo os irmãos mais necessitados, sobretudo os irmãos tocados pelo mistério da dor, do sofrimento, vivendo esta solidariedade, porque chorar com os que choram, também isso é santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quisestes, por amor, nos salvar toda a humanidade, sofrendo por nós a paixão e morte de cruz. Sim, Jesus, nesta sexta-feira da paixão, dai-nos a graça de acolher em nossos corações o dom do vosso amor, o vosso amor redentor. Nós colocamos aos pés da vossa cruz, Senhor, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas enfermidades, porque cremos que tudo isso é para a manifestação da vossa glória, Jesus. Também as nossas enfermidades são para a glória de Deus. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Eu espero nisso, Jesus, mas aumentai a minha esperança. Eu vos amo, Jesus, mesmo na dor, mesmo no sofrimento,
eu vos amo, mas aumentai o meu amor por vós e fazei com que este amor redentor alcance agora os meus irmãos e irmãs que estão sofrendo angústias, sofrendo no corpo, na alma, no espírito, sofrendo na mente. Pessoas que estão agora suportando várias provações, várias tribulações. Eu vos entrego, Jesus, ao vosso sagrado coração, que foi traspassado pela lança do soldado, quando já estavas morto, ó Senhor Jesus. Que dentro do vosso coração, os sofredores da humanidade, sobretudo aqueles que sofrem por causa desta pandemia, sofrimento moral, sofrimento físico, sofrimento espiritual, sofrimento também econômico, financeiro, que todos sejam agora recebidos dentro do vosso coração, o vosso coração repleto de amor pela salvação da humanidade. Dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a graça de perseverar no vosso amor. Dai-nos a graça de perseverar no testemunho da fé, amando-vos sobre todas as coisas e no vosso amor, amando os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os que choram, os que padecem, os que são vítimas do sofrimento, para que possam também, pela fé, experimentar a manifestação da vossa glória, o esplendor da vossa ressurreição. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quero pedir ao Padre que nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê esta graça de chorar com os que choram, e aí encontrar o sentido, da busca pela nossa santidade, na compaixão, no amor, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de não perdermos nada daquilo que estamos vivendo, que o nosso sofrimento seja um sofrimento na fé, na esperança e na certeza de que nós vamos ressuscitar com Cristo um dia. Por favor, Pai, nos abençoe. Como nos testemunha o evangelista São João, quando Jesus já estava crucificado, ainda vivo antes de morrer, ali aos pés da cruz de Jesus, estava Maria, sua mãe, o discípulo amado, São João. Maria estava ali, de pé, certamente sofrida, tomada de dor. É a Senhora das Dores. Mas porque ela estava de pé, Maria nos testemunha ser também a Senhora da Esperança, Mãe das Dores, Mãe da Esperança, que se coloca agora como mãe do Filho de Deus e mãe de todos os filhos e filhas de Deus. Ela se coloca agora de um modo especial junto aos crucificados do mundo. Sobre todos vós, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Esperança, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.